Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer parte do nosso imenso universo. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Mas antes de eu fazer esse vídeo, eu quero prestar uma homenagem. Se eu vou prestar uma homenagem. Hoje é dia 8 de março, é o dia daquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa que nos trouxe ao mundo, né? A mulher. Oh, mulher! Mulher maravilhosa. Deus abençoe a todas as mulheres, de todas as classes sociais, desde a mais rica até a mais pobrezinha. Que Deus abençoe nesse dia, né? Todos os dias, né? Mas especialmente nesse dia, né? Esse dia especial delas, né? Que Deus abençoe a todas as mulheres, tá? As mulheres merecem muito mais do que nada. Qualquer homenagem que a gente faça para as mulheres, a gente está muito longe de chegar perto de onde as mulheres merecem, né? Mulheres de todo o nosso universo, aqui vai o meu abraço respeitoso para todos vocês, tá bom? E eu queria pedir para vocês, meus irmãos, se inscrever no meu canal, apertar o sininho, né, para o YouTube notificar vocês cada vez que sair um vídeo novo. E você, meu irmão, dá também o seu joinha aí, né? Dá o seu joinha aí para o YouTube divulgar mais o meu trabalho aí. Dá essa força pra gente aí, tá bom? Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. Eu queria falar sobre as leis, aquelas leis do passado, né? Aquelas leis que Deus deu através de Moisés. Então Deus deu muitas leis através de Moisés, que as pessoas aqui chamam de lei mosaica. As leis mosaicas, mas as leis são de Deus. Deus apenas usou Moisés como um instrumento ali, né, para transmitir aquelas leis, né? As leis são de Deus. Mas, meus irmãos, aquelas leis lá no passado, aquelas leis foram dadas para Israel, não foram para nós, não. Aquelas leis, lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, diz que elas servem de exemplo para nós. Muitas coisas ali servem de exemplo. Nós não temos que seguir aquilo à risca, conforme os israelitas seguiam, não. Mas existe uma organização religiosa, né, que estabelecida no mundo inteiro, né, chamada de Torre de Vigia, ou seja, a organização das Testemunhas de Jeová. Eles acham que tem que seguir, mas algumas, né? Eles não seguem todas, não, eles seguem algumas, né? Veja, meus irmãos. Então, hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre isso aqui, sobre essas leis. Olha, primeiramente, eu queria refletir com vocês sobre um texto, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mas primeiramente nós vamos ler o versículo 5, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz que a nossa confiança em Deus, ela vem através de Cristo. Mas o texto em destaque aqui, o que eu quero mostrar, que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: o qual Deus nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, da lei, mas do Espírito. Porque a letra, ou seja, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então preste atenção, o apóstolo Paulo diz que nós, cristãos, nós somos habilitados para ser ministro de uma nova aliança, não daquela aliança antiga, daquela aliança que Deus fez com a nação de Israel. Porque a letra, ou seja, a lei era muito dura. A lei de Deus ali para a nação de Israel foi muito dura, para que Deus disciplinasse aquela nação de Israel para trazer Jesus Cristo através daquela nação. Então, aquela lei é muito dura, aquela lei é muito rígida. Então, veja, meus irmãos. Agora, eu faço uma pergunta para vocês.
O que vocês acham de uma organização em pleno século XXI querendo seguir aquelas leis de Israel, aquelas leis que foi dada há mais de 5.000 anos, quase 5.000 anos atrás? O que vocês acham? O que vocês acham de uma organização religiosa em pleno século XXI querendo seguir aquelas leis? Uma organização que se diz donos do Deus da antiga aliança, que diz que aquele Deus da antiga aliança é deles e eles são os donos daquele Deus. Aquele Deus é uma propriedade particular deles. O que vocês acham? Uma organização religiosa oportunista que separa as leis que lhes são convenientes, guardam aquelas que são convenientes e simplesmente exclui aquelas que não interessam para eles. Veja, meus irmãos, segundo essa organização religiosa das Testemunhas de Jeová, segundo eles, Jesus veio resgatar a antiga aliança. Porque segundo eles, Jesus veio resgatar aquele Deus, Jesus veio resgatar o nome daquele Deus da antiga aliança e muitas outras coisas. Então, segundo eles, Jesus veio resgatar a antiga aliança. O que a gente sabe que não é verdade. Jesus não veio resgatar nada da antiga aliança. Jesus fez uma nova aliança com os cristãos. Não tem nada de resgatar. Veja o que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou aqui, ó. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, Jesus disse que não veio resgatar a antiga aliança, não. Veja o que Jesus disse. Jesus disse assim, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não é da antiga aliança, não. O sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então Jesus não veio resgatar nada da antiga aliança. Jesus não veio resgatar Deus da antiga aliança, não veio resgatar leis da antiga aliança, nada. Jesus não veio resgatar. Jesus fez uma nova aliança. Então, meus irmãos, aqui fica claro que não temos que seguir uma antiga aliança, porque aquela antiga aliança, ela foi abolida. Mas aí, a organização das Testemunhas de Jeová acha que tem que cumprir algumas leis. Não tem que cumprir todas, não, porque todas prejudicam eles, né? Tem algumas ali que não está bem a favor deles, não. Mas tem umas que ajudam eles. Como, por exemplo, a lei das 2 testemunhas, essa ajuda eles, né? A lei de poder fazer o pai excluir o filho, mandar o filho embora de casa, essas beneficiam, né? Então aquelas que beneficiam eles, não, essas aqui tá boa, essas servem, essas leis aqui nós vamos. Então, meus irmãos, essas leis dadas através de Moisés, chamada por muitos de lei mosaicas, elas não são para nós. Elas servem de exemplo para nós. Romanos capítulo 15, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: as coisas escritas outrora foi escrito para a nossa instrução, não é para ser seguido, foi escrito como exemplo para nós. Essa organização, chamada de Torre de Vigia, acha que não tem que cumprir algumas. Algumas servem, algumas tem que cumprir. Mas eu vou mostrar aqui 2 textos. Eu vou mostrar um texto do Antigo Testamento, de quando essas leis foram dadas. Quando essas leis foram dadas ali aos israelitas, Moisés disse para eles que tinha que cumprir todas. Moisés não falou para eles assim: olha, vocês escolhem aí aquelas que interessam para vocês, aquela das 2 testemunhas, aquela que você pode excluir o filho de casa, pode mandar o filho embora de casa, aquela assim, e guarda aquelas que vocês achar conveniente, e as que vocês não achar conveniente, vocês excluem. Não.
Moisés disse que quando ele transmitiu aquelas leis ali, ele deixou claro que tem que cumprir todas, não pode ficar uma sequer. E Deus falou coisas pesadas. Deus mandou Moisés falar coisas pesadas para eles. Se eles não cumprissem todas, o que ia acontecer com eles? Vamos ver isso? Está no livro de Levítico, capítulo 26, versículos 14 e 15. Aqui, olha o que Moisés disse aqui, ó. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, se as vossas almas se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprirdes os meus mandamentos e violares a minha aliança, então fareis vir sobre vós terrores, tísica, a febre ardente, o que faz desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos é que comerão. Então, isso foi o que Deus mandou que Moisés falasse para aquele pessoal a respeito das leis, que tinha que cumprir todas. Se deixasse de cumprir algumas, como essa organização das testemunhas de Jeová faz, cumpre umas, outras não, umas serve, outras não, começa cumprindo umas, depois vem outras luzes e diz que aquela não precisa cumprir mais, que agora tem que cumprir a outra. Se deixasse, isso aqui é o que ia acontecer com quem deixasse de cumprir. Com quem cumprisse algumas e não cumprisse outras. Veja que o castigo de Deus para eles aqui seria pesado. Mas agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui um exemplo do Novo Testamento. Nos dias ali do discípulo Tiago era meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José. Tiago era meio-irmão de Jesus. E ali nos dias do discípulo Tiago, tinha pessoas também fazendo isso, achando que deveria cumprir a lei, mas escolhendo aquelas, né? Assim, conforme essa religiãozinha por aí, né? Escolhendo aquelas que convém para eles, né? Aquela religiãozinha que escolhe, essa é boa, essa nós vamos cumprir, não, essa não, essa serve, essa não, essa serve, essa não, vamos cumprir essa, não, essa não. E nos dias de Tiago tinha umas pessoas fazendo isso também, cumprindo algumas e descartando outras. E Deus inspirou o discípulo Tiago a escrever a respeito disso. O discípulo Tiago escreveu a respeito disso. Veja o que Tiago escreveu, olha. Pois qualquer que guardar parte da lei, mas tropeçar em um só ponto, torna culpado de toda a lei. Então o discípulo Tiago disse aqui que qualquer um, se você guardar quase todas, mas você tropeçar em um ponto, você é culpado de todas. Então é melhor você não cumprir nada. É melhor você seguir o que Cristo mandou. Aceitar que nós estamos vivendo uma nova aliança, que aquela aliança ficou no passado. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Nós não temos nada a ver mais com aquela aliança que Deus fez com a nação de Israel, ali caminhando ali rumo à terra prometida. Nós não temos nada a ver com aquela aliança. Aquilo é apenas exemplo para nós. Muitas coisas que aconteceram ali servem de exemplo para nós não fazer o mesmo, ver o que aconteceu ali e não fazer o mesmo. Mas nós não temos que fazer aquilo. Então veja, meus irmãos, aqui está o resultado para quem usa a palavra de Deus por conveniência. Porque as testemunhas de Jeová, o corpo governante das testemunhas de Jeová,
usa a palavra de Deus por conveniência. Eles são convenientes. Eles usam a palavra de Deus para o seu bel prazer. Eles usam a palavra de Deus para satisfazer os seus interesses. Quando a palavra de Deus beneficia eles, ótimo. Quando a palavra de Deus não beneficia eles, eles descartam a palavra de Deus. Então, aqui está o resultado para quem usa a palavra de Deus para o seu bel prazer. Quando uma lei interessa para eles, ótimo, ótimo, muito bem, essa é a lei que nós vamos seguir. Agora, quando uma lei não interessa, fora, não, essa lei aí, não, essa lei aí, isso não tem nada a ver com a gente, não, tá vendo? É assim que age essa organização das testemunhas de Jeová. Então, conforme nós vimos aqui, tanto Moisés como Tiago mostrou que ou você cumpre toda a lei ou você não cumpre nada. Ou você cumpre toda a lei ou então você deixa essas leis lá na antiga aliança, esquece essa antiga aliança que nós não temos nada a ver com ela. Nós temos uma aliança com Cristo. Nós não temos aquela aliança com aquele Deus antigo da nação de Israel, não. A nossa aliança é uma aliança com Cristo. É uma aliança com Cristo. Não temos nada a ver com ele. Portanto que nós somos testemunhas de Cristo, testemunha de Jesus. O cristão ele é testemunha de Jesus. O cristão não é testemunha de Jeová de maneira nenhuma, até porque o nome de Deus nunca foi Jeová, né? De Jeová de maneira nenhuma. Mas daquele Deus do passado, daquele Deus que nós não sabemos o nome, que só aparece o tetragrama dele lá, do nome dele, nós não somos testemunhas daquele Deus. Nós estamos vivendo uma nova aliança que Cristo fez com os cristãos e nós somos testemunhas de Cristo. Somos testemunhas da morte e ressurreição de Cristo e do arrependimento para o perdão do pecado. É disso que nós somos testemunhas e é isso que nós vamos testemunhar. Cristo morreu na cruz, ele se entregou para morrer na cruz ali pelos nossos pecados, para nos perdoar os nossos pecados. Então, e nós devemos ser gratos a isso, anunciando a outros, dando a conhecer a outros, né, esse fato muito interessante, que foi a morte de Cristo para o perdão do pecado. E vamos anunciar, vamos falar para quanto mais pessoas nós pudermos, que Cristo morreu por nós e que nós temos a obrigação de anunciar isso a outros.